Olá, Luzinha! Seja bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria, da Luz Mística. Vou colocar orientações com o tarô sobre os próximos 7 dias. É hora de você se conectar com uma dessas 3 opções. Monte 1 tem um cristal de quartzo azul, Monte 2 um cristal de quartzo rosa e Monte 3 aqui com jaspe vermelho. Então respira fundo, pausa a tela se for necessário e escolha qual é a sua orientação. Eu vou deixar a minutagem do vídeo escrito na tela, no primeiro comentário e na descrição. Se você sentir de fazer uma consulta de tarô particular, o site da Luz Mística também estará disponível junto com a minutagem. E a gente se vê então na descrição do seu montinho. Monte 1. Vocês têm como tônica da semana Mago, 3 de ouros e 5 de paus. Então já mostra aqui uma semana cheia de dinamismo, cheia de movimento, cuja energia central é super aberta, super livre e cheia de realizações também. Aqui o mago aponta o início de algo novo, você iniciando uma nova jornada. A partir da sua capacidade de ação e do seu foco, da sua disciplina, você consegue construir um novo caminho. Para muitas pessoas vai representar aqui o início de um trabalho, o início de um projeto, você conseguindo uma realização material ou profissional que te entusiasma, que te dá vontade de continuar se empenhando, que te dá vontade de continuar se expressando. É até interessante ver isso porque a pedra que está aqui regendo esse monte é o quartzo azul, que está relacionado com o chakra laríngeo, a sua fonte de expressão, de criatividade, de inteligência e de arte, de acordo com o hinduísmo. Então, eu vejo que esse mago aqui, você sentindo que você tem ao seu dispor todas as ferramentas que são necessárias para utilizar a sua destreza e expertise e iniciar um novo caminho. 3 de ouros fala muito sobre o campo do trabalho, principalmente em construir projetos, começar a ver e a sentir os primeiros frutos dos seus empenhos e esforços chegando até você, enquanto você colabora com outras pessoas, ou pode até ser por conta própria, mas você colabora com uma sensação de apoio, uma sensação de suporte, para continuar avançando e continuar colhendo mais frutos, continuar crescendo. 5 de paus sugere que você não quer ficar parado, você não quer ficar estagnado, você não quer ficar numa zona de conforto. E é justamente por isso que todo esse potencial começa a ser utilizado, começa a ser usado de uma forma ativa. Eu acho muito interessante perceber o tanto que o mago é inteligente, o tanto que ele é esperto. Aqui a gente tem acima da cabeça dele um símbolo do infinito. Nesse tarô específico ele até leva o símbolo do infinito também na garganta, representando as infinitas possibilidades que estão diante dele. Existe uma abertura para a consciência divina e para as ideias se materializarem, para se tornarem reais. E é isso que a sua semana indica, você conseguindo co-criar aquilo que você se esforça para ver florescer. Então, além de toda essa abertura em relação a dinheiro e trabalho, isso também vai se abrir em relação à sua verdade pessoal, em relação aos seus projetos espirituais, em relação aos seus projetos emocionais, às suas metas, aos seus sonhos. Você está aqui com a sementinha que pode ser plantada e que vai começar a germinar, que vai começar a se desenvolver. Enquanto indivíduo, Monte 1, seus pensamentos, a forma geral como você se sente ao longo da semana, tivemos o arcano da alta sacerdotisa, 9 de copas e rainha de ouros. E aí, antes de explicar, eu quero te agradecer por estar assistindo, quero te pedir o suporte, me oferecendo um like, se inscrevendo aqui no canal, comentando, isso me ajuda demais, me incentiva a continuar trazendo vídeos. E relembrando, né, se você quer fazer uma consulta individual, é só acessar o site da Luz Mística que está na descrição do vídeo. Bom, você enquanto indivíduo está com uma característica mais introspectiva. Eu vejo que o dinamismo fica acontecendo do lado de fora, mas por dentro você está vivenciando um momento intenso, no qual você quer se escutar, no qual você quer realizar os seus sonhos, os seus desejos. Você começa a ter um entendimento de quais são os seus medos, quais são os pontos de insegurança que podem acabar barrando as suas atitudes. Essa sacerdotisa traz uma introspecção muito calculada, porque a Rainha de Ouros mostra que você não vai se perder em lamúrias e tristezas. Você vai, na verdade, identificar o que está compondo o invisível que habita dentro de você.
E com isso, né, com esse entendimento desse invisível, você se descobre, você se percebe, você mergulha dentro de si e se resgata das partes do seu ser que te puxam para baixo. Então é um movimento de se reerguer, mesmo que de uma forma mais introspectiva. A sua fé fica muito nutrida essa semana. Você começa a acreditar mais no seu próprio potencial, na sua capacidade de criar alianças preciosas com os seus guias espirituais, consigo mesma e com os outros. A carta da Rainha de Ouros sugere: você está muito consciente do que você tem e do que você quer ter essa semana. Então é justamente a partir dessa consciência que as suas atitudes são tomadas. Uma semana muito bonita, uma semana que tem aqui essa vontade de te dar empurrãozinhos para frente, mas mostrando sempre que o caminho está sendo guiado por você. As portas se abrem, mas é você que precisa trilhar o caminho. Nada vai acontecer se você não agir, mas as cartas já sugerem você com ânimo e vigor para a ação. Para a vida afetiva, julgamento, 7 de copas e as de paus. Algumas pessoas estão esperando uma intervenção divina, um milagre acontecer aí na vida amorosa. Estão achando que se elas fizerem assim, alguma situação volta e se resolve, ou seus guias, seus anjos da guarda escutam e trazem a solução no seu colo. Só que o 7 de copas mostra que muitas ilusões a respeito do que é uma solução, do que pode ser feito, do que deve ser feito, acabam se manifestando. Então você vai precisar tomar muito cuidado aqui para emocionalmente não cair numa intensidade e numa ilusão também. Para quem está num relacionamento sério, pode ser que você perceba aqui vocês dando uma acendida, dando assim aquele gás, aquele frenesi de química, de vontade de ficar juntos, sentindo que vocês podem recomeçar e reconstruir uma relação que esteja desgastada. Só que isso é muito mais ilusório, é muito mais voltado nas suas vontades do que na realidade. Então tome cuidado aqui com perdoar demais, não é nem perdoar demais, com perdoar e dar outra chance para pessoas que te magoaram profundamente e que vão chegar essa semana te prometendo mudar tudo. Porque é bem possível que essas pessoas não consigam cumprir essas promessas. Cuidado também com o que você se compromete, com o que você promete ao outro, porque há chances de você achar que vai dar conta de cumprir e de não conseguir. E aí a gente entende, né? Promessas que não são cumpridas causam frustração, causam mágoas, causam chateações muito grandes. Para algumas pessoas, então, que estão em um relacionamento ou que estão dando um tempo, não terminaram oficialmente, mas que estão dando um tempo como pessoa, há aqui um contato mais confuso, existe uma esperança, existe uma ilusão. Eu vejo que emocionalmente vocês estão numa fase em que a ilusão prevalece. É importante se aterrar, é importante se entender e se questionar. Será que é isso mesmo? Para você não ser guiado aí pelo seu sonho e lá na frente acabar batendo de cara no muro. Acabar percebendo que era só uma crise de sonambulismo, tá? Algumas pessoas do passado podem retornar para os solteiros. Pessoas com quem você não estava conversando tanto, pessoas com quem você achou que a história se daria por finalizada, mesmo sentindo lá no fundinho da alma que alguma coisa ainda precisaria acontecer. Seria como se vocês tivessem pensado, eu sei que alguma coisa um dia acontece, mas eu vou abrir mão. E aí essa semana essa pessoa bate na porta e causa expectativas, você se sente assim, instigado e seduzido, dá vontade de dar uns beijos nessa pessoa, dá vontade de esconder todas as chateações e tudo que você durante tanto tempo pensou, na hora H eu vou falar isso, isso e isso na cara dessa pessoa. Aí a pessoa aparece e você, oi, tudo bem? Tô ótima, nem tava pensando em você. Sabe, mostra aqui essa postura. E mais uma vez, é importante tomar cuidado porque essa pessoa não tá chegando para ficar. E isso pode acabar te confundindo. Na real, o que está disponível é você tomar as atitudes de colaborar com a realidade e permitir que essa pessoa se distancie de você. É perdoar e abrir mão do passado, recomeçando, trazendo aqui, abertura total. Algumas pessoas simplesmente vão conhecer alguém novo. E aí, no primeiro momento, vocês estarão encantadinhos. Se você está conhecendo uma pessoa totalmente nova, tem potencial dessa relação funcionar. Só cuidado para você não começar a escolher onde vão passar a lua de mel, sendo que se conheceram um dia atrás, tá? A vida afetiva aqui, ela tá leve, tá gostosa no geral, só tem que tomar cuidado para não pisar em falso, achando que é solo seguro. Em relação ao campo profissional, e aí, Luzinha, pode considerar estudos, trabalho, dinheiro, negócios, tudo que tem a ver com esse campo de carreira e de dinheiro. Em
Imperador, Rainha de Copas e Rei de Copas. Eu adorei que veio o casal da Corte de Copas, porque quando eu pedi um esclarecimento, eu imaginei que a gente teria uma tônica dessa rainha, mas veio o rei, mostrando ela bem polarizada e bem assim, bem estruturada, né? O imperador traz estabilidade, traz segurança, traz aqui você com o poder de enxergar o que está à sua frente e de tomar atitudes que te mantenham bem, que te mantenham firme, que te mantenham com solidez. Apesar disso, como é uma carta muito estável para as pessoas que precisam movimentar a vida profissional ou os estudos porque estão procrastinando, ou porque estão desempregados, porque estão se sentindo em desânimo, vocês vão precisar fazer um esforço redobrado para conseguir agitar. Mas vocês dão conta. O imperador traz aqui, para quem está trabalhando, você mantendo-se em segurança ao longo do trabalho. É possível que você ganhe algum tipo de responsabilidade a mais, ou que você perceba o tanto que você está sendo bem visto, tanto que a sua atitude está te tornando uma autoridade ou alguém em quem o grupo da empresa ou os seus superiores podem confiar. Eu vejo você sendo bem recebido, sendo honrado, se sentindo aqui com um desejo de expandir a sua carreira, só que sem se colocar em risco. Um desejo de crescer, mas sem pressa também. Para algumas pessoas traz aí bons investimentos financeiros. Pode ser que você entenda agora qual é o papel que você deve projetar para estabelecer limites e saber usar os seus ganhos e lucros de uma forma que priorize a você mesmo, o seu âmbito familiar, sem utilizar com futilidades e com bobagens, mas ainda assim mantendo a vida confortável e bacana. Então, o imperador mostra tudo bem equilibrado e bem estruturado. O que você construiu se mantém. Você tem aqui o potencial de iniciar novas etapas. Para quem está conseguindo um emprego agora, traz você se dando super bem. Para quem está trabalhando de forma autônoma, também. Você tem aqui esse crescimento e esses movimentos assertivos. E embora esses primeiros frutos sejam colhidos, você ainda consegue se manter seguro, você consegue se manter bem. É uma semana que precisa aqui para os desempregados e para os estudantes de muito esforço. Você vai ter que desafiar uma sensação de desânimo, mas tendo esse movimento, agindo de uma forma firme, você dá conta do recado, como eu falei, e pode acabar se saindo melhor e mais produtivo do que você tinha imaginado. O conselho é louco, 8 de paus e 3 de copas. É importante você agir de uma forma livre, agir de uma forma desimpedida e desapegada. Aqui mostra para muitas pessoas que uma nova etapa de vida começa a ser trilhada ao longo dessa semana. Passos e movimentos muito importantes que vocês adiaram de fazer, ou que parecia aí que era uma eternidade para você ter a oportunidade de dar, começam a ser feitos. Então, assim, o 8 de paus traz toda essa movimentação, diálogos importantes acontecendo, você recebendo mensagens que te dão entusiasmo, que te dão alegria. E o 3 de copas mostra que é importante você saber colaborar com a felicidade, agradecendo, ritualizando, nutrindo momentos de diversão e de prazer em cada dia seu. Seja flexível com a sua agenda, não seja irresponsável, mas não seja duro demais. Às vezes vai ser complicado você assumir ou cumprir um horário que você se estabeleceu, mas se não tiver mais ninguém dependendo deste horário, pode ser flexível, pode respeitar o seu ser, fazendo um ajuste aqui, outro ali, ou dando uma inovada na rotina e no dia a dia. Isso vai ser fundamental. Eu pedi uma carta do Pergunte ao Oráculo para essa semana e a carta diz: toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente. Eu vi ela assim refletida na carta do mago, que é: seja o seu eu autêntico, utilize a sua esperteza, utilize a sua sabedoria para você fazer os seus movimentos. Eu também vejo ela muito com o louco. Seja autêntico e original. Não seja apenas autêntico para agir, mas também para pensar fora da caixinha, para se permitir usar a sua própria criatividade, permitir que a sua criança interior queira brincar, pintar e bordar. A carta do oráculo Huhu é a carta da coragem. A coragem mostra que essa semana vai ser importante você dar alguns saltos em fé. Vai ser importante você crer que a sua intenção é capaz de se tornar a sua vida. E para isso, além dessa fé, é importante que você haja com bravura, com resiliência, que você não desista de tomar as atitudes que são propostas e necessárias para atingir os seus principais sonhos e metas. A coragem mostra a diferença entre um pensamento e uma realização
é o tempo. A forma como você lida pode ser constante ou pode ser instável, mas de qualquer modo existe essa janela de tempo que se faz necessária para você perceber que o que você queria se realizou. Então você está nesse intervalo aqui. Faça o seu melhor e perceba este melhor rendendo as recompensas que você vai colher. Bom, Monte 1, essa é a leitura da semana para você. Muita, muita, muita gratidão por ter assistido. Me conta como que se encaixa com a sua vida e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Monte 2, vamos lá! Síntese da semana, energia da semana no geral. Temperança, Cavaleiro de Espadas e 9 de Paus. Gente, a semana de vocês tem aqui uma energia super próspera, super interessante, super bacana. Porém, é uma energia lenta. O que eu vejo aqui são os pensamentos acelerados, cheios de preocupação, de ousadia, de querer se movimentar. Mas a vida mostrando, ó, pera lá. Este não é o ritmo que você vai viver os seus dias. Melhor sossegar um pouquinho mais. Eu digo isso porque não apenas a energia da semana tem essa estabilidade, essa lentidão, quanto você, enquanto indivíduo, vai precisar dar uma pausa, vai precisar dar uma desacelerada. Mas bom, o que essa temperança mostra é uma semana mais branda, na qual você pode entender melhor como você está, como você pode buscar o equilíbrio, a harmonia e se adaptar à sua vida, adaptar às condições que estão disponíveis aos seus desejos, de forma que tudo fique o mais estável possível. A mente está desesperada para conseguir avançar além dessa estabilidade. A mente não quer ficar ali em sombra e água fresca. Não que queira estresse, mas quer movimento, quer agito, quer realizar. De forma, inclusive, que uma exaustão, que é o 9 de Paus, pode acabar tomando conta. E, diante dessa exaustão, é importante você compreender que tentar exceder o que você é capaz de oferecer e o que você é capaz de fazer é um desgaste que não recompensa. É um desgaste que se torna estresse, ansiedade, mal-estar, uma sensação permanente de não dar conta de lidar com a própria rotina, sabe? Então, assim, eu vejo você se autocobrando, você exigindo de si produtividade, exigindo de si perfeição, sendo que o seu corpo e a sua alma, o seu espírito no geral, estão clamando por um momento de descanso. O pendurado, 4 de espadas e 3 de ouros mostram você enquanto indivíduo e reforçam essa ideia. Antes de prosseguir aqui, eu devo lhe pedir, é claro, deixa para mim o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta para mim, é muito importante. É um suporte que eu peço verdadeiramente porque faz a diferença, tá? E aí, voltando. Esse pendurado traz que vai ser importante você dar uma pausa nas suas atividades e nas suas tarefas. 4 de espadas reforça isso. Talvez você tenha que limpar os compromissos da agenda por 1 ou 2 dias, ou mesmo pela semana toda, e se permitir descansar, se permitir dormir. Você vai perceber que fazendo isso, na verdade, você vai ficar mais produtivo, mais eficiente, vai ter melhores ideias quando você retomar o seu serviço. Traz também com esse 3 de ouros que algumas pessoas estão se abarrotando de trabalho ou de estudo, estão se abarrotando de esforços para crescer e para progredir, viram os primeiros frutos do que andou fazendo sendo colhido, sentiu uma certa confiança, e aí de repente parece que aqueles resultados não estão mais aparecendo e isso pode dar um desespero. Só que, repito, tem coisa que é tempo divino. E aqui o que mostra é que não vai adiantar tentar dar murro em ponta de faca para conseguir os mesmos resultados de antes ou para atropelar o tempo das coisas e continuar fazendo. É importante parar e descansar. É importante não querer tomar atitude nenhuma. E aí vai ser fundamental que ao longo dessa pausa, que pode até ser que não seja nem você que escolha, pode ser que a vida, o trabalho, outra pessoa diga que ó, vamos pausar um pouquinho. Diante disso, o seu desafio é saber lidar com a ansiedade, é saber lidar com os pensamentos que podem bater na porta para te atormentar, te fazendo ter uma sensação aí de desespero, de ansiedade, de insônia, de pesadelos, sendo que você não precisa piorar a realidade com pensamentos que te perturbam só para precaver e saber como agir diante das adversidades. Essa é a lição. Se você se mantiver firme, se você se mantiver coerente e centrado
nos seus objetivos, mas permitindo que esse descanso seja bem vivido, você vai perceber que não adianta fritar a cabeça achando que você não vai ter a colheita ou que você não vai ter as recompensas que a vida quer te oferecer. Essa carta da força pede muito um domínio sobre o seu lado que é irracional, que é instintivo, que é agressivo, que é ansioso, que é fissurado ou obcecado nas coisas, principalmente em relação a trabalho, tá? Principalmente em relação a estudos, em relação a dinheiro, em relação a essas questões materiais. Esses conselhos, assim, ficam mais impactantes e mais fortes. Porém, ainda assim, nas questões emocionais, você pode levá-los em consideração. Falando em emocional, Sol, As de Ouros e 2 de Espadas. Gente, isso é ótimo. É ótimo porque mostra, primeiro, com a carta do Sol, mostra você tendo um momento de graciosidade, de otimismo, de leveza, de se sentir em paz com a verdade, de se sentir em paz com quem você é e com o que você está nutrindo nas suas relações. O As de Ouros mostra uma proposta surgindo. Essa proposta chega tirando aqui algumas ilusões de dentro de você e te mostrando que você está no momento em que precisará fazer escolhas e fazer renúncias também pelo seu bem-estar emocional, por compaixão ao seu estado emocional também. Então, assim, quem está num relacionamento sério, algumas pessoas serão pedidas em casamento, quem está ficando sério talvez seja pedido em namoro. Pode ser que tenha aqui esse convite para dar um passo além e movimentar a relação de uma forma construtiva. Você vai ficar tipo, meu Deus, eu queria tanto esse convite, agora que apareceu eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu aceito, se eu nego, para onde que eu vou. E assim, o que sugere, a tendência é você aceitar e dar tudo certo. Só que esse dilema é vivido, então enquanto o dilema estiver aparecendo, lembre-se de parar para refletir, parar para digerir os seus sentimentos, para entender o que está rolando aí dentro de você. Algumas pessoas que estão com muita vontade de romper um relacionamento vão ter essa chance também. De uma forma harmônica, vocês chegarem no consenso de que, olha, tá na hora de cada um seguir o próprio lado, não tem mais como a gente fingir que isso aqui tá funcionando. E aí traz uma ruptura super sutil. Assim, claro que uma ruptura dificilmente, né, vai ser um momento de festa, de triunfo, de alegria, que todo mundo estoura um champanhe. Mas existem cenários em que as coisas podem acontecer de uma forma tranquila. E é o que mostra aqui, um momento super favorável para isso, ou mesmo para você propor essa ruptura. Para os solteiros, eu vejo vocês conhecendo pessoas novas. Você está mais, sabe, você está mais fechado, você está mais introspectivo, você está muito cansado e muito atarefado, então é possível que você tenha uma dificuldade em dar atenção para a pessoa, em responder as mensagens da pessoa, em nutrir conversa, né? Mas ainda assim, eu vejo vocês encantados com alguém, se sentindo cortejados, flertando. Não há encontros essa semana, mas vocês começam a discutir a possibilidade de um encontro lá na frente. Então, assim, é uma semana gostosa, com paquera, não tem muita concretização, mas você se sente bem, você não se sente sozinho, carente, nada disso. É bem legal ver que, embora haja essa disponibilidade emocional, você está tão atarefado e com tanta necessidade de descanso que a vida prioriza isso ao invés de te colocar para beijar alguém, em vez de te colocar aí para viver momentos românticos. Pessoas que estão ficando umas com as outras vão ter conversas importantes que esclarecem pontos, que alinham as expectativas e que deixam a relação mais leve. Então, é uma semana que tem aqui muita abertura emocional. Diabo, Rainha de Espadas e Pajem de Espadas no campo da matéria, fala sobre os estudantes, sobre quem trabalha, sobre os empresários, fala sobre dinheiro também. E o Diabo traz abundância, traz prosperidade, traz aqui você se sentindo poderoso. E aí, a Rainha de Espadas com Pajem de Espadas traz que, principalmente a partir do seu pensamento crítico, da sua estratégia, da sua capacidade de racionalizar e de entender o que está acontecendo ao seu redor, é que todo esse poder do diabo chega. Algumas pessoas específicas lidam com chefes ou com superiores que são tiranos, que são abusivos. E essas pessoas podem acabar se sentindo aqui profundamente desgastadas por essa figura. Este é um momento crucial para você chegar e cortar as asinhas desse abuso ou desse abuso de poder ou desse comportamento que te condiciona. De falar, ó, não vou ficar horas a mais porque eu não estou sendo pago para isso, não vou fazer esse favor ou outro porque não é minha função. Assim, de se impor, sabe? De perceber que você não está à mercê e ao dispor dessa pessoa.
O diabo sugere abertura de caminho, mas ele também mostra, se você vai de ponta cabeça em uma situação com o objetivo de ter cada vez mais, de ser cada vez melhor, isso pode se tornar uma ganância e uma soberba também. Então, tá vendo todo esse descanso que é necessário, tá vendo todo esse desgaste? É importante você ter cuidado com a lábia do diabo, porque essa energia dentro de você pode falar, não descanse, vá até o fim, não peite o seu superior abusivo, curve-se diante dele, sendo que está na hora de você equilibrar os seus poderes e onde você quer chegar para respeitar o próprio ritmo. Os estudantes podem acabar estudando muito, de repente tem assim aquele burnout, tem aquela sensação de pânico mesmo e fala, meu Deus, eu preciso descansar, eu vou me permitir. E isso pode ser que aconteça. Assim, para quem está desempregado, traz que há muitas possibilidades de você ser contratado e ter que esperar um pouquinho para ser chamado para o trabalho, por isso o descanso, por isso os dias off, os dias de férias. E para as pessoas que estão para receber dinheiro, traz aqui que você vai precisar cobrar. Vão te pedir um tempinho, tipo, me dá mais uma semana, me dá mais X dias, cabe a você aceitar ou não. Mas é importante você se manter firme e não ficar passando pano, não ficar passando a mão na cabeça de quem está devendo. Se quem está devendo é você, é importante você ir falar com a pessoa. Para você mostrar que você está a fim de pagar, para você mostrar que você está agindo com ética e mostrar que você está se esforçando para ter esse dinheiro, para quitar essa dívida. O conselho geral, então, é não fritar a batatinha, não ficar criando cenas ou criando cenários que só existem no seu campo mental, ou seja, sair das ilusões, né? Saber entender o que é mentira, o que é verdade, o que é digno de ser percebido e interpretado, o que na verdade é um reflexo de medos, inseguranças e insatisfações. A carta da ilusão é a carta do oráculo Huhu, que mostra que está na hora de você parar de supor e começar a compreender o que está verdadeiramente disponível. Sair dos aí sim e começar a entender, esses são os recursos, esse é o tempo, este é o prazo, este é o movimento que eu vou fazer. Não vou ficar aqui, pensando e agindo pelos meus achismos. A carta do oráculo do Pergunte um Oráculo que veio para vocês é: queime todas as pontes, aqui o que se pede é jogar-se no abismo para criar asas e alçar voo. Gente, pelo amor de Deus, não é abismo literal, o que está mostrando você vai precisar dar passos que mexem com a sua zona de conforto, você vai precisar aqui agir de uma maneira que é diferente da sua usual. Pelo que eu estou entendendo se permitir desacelerar. Esse é o seu desafio e é isso que as cartas pedem de você, mas é exatamente o movimento necessário para você alçar esse voo, para você decolar quando você retomar a sua rotina comum. Monte 2, muita gratidão por ter me assistido. Eu peço que você compartilhe comigo aqui como que isso se encaixa na sua vida. A gente se vê nos próximos vídeos e boa semana. Grande beijo! Monte 3, simples da semana de vocês. Carta estrela, as de espadas e 9 de espadas. Então, 3, a estrela traz aqui um lado esperançoso, um lado poliana, ou Amélia, como você preferir chamar essa inocência, que pode acabar se tornando preocupante, literalmente preocupante. Mostra você sentindo que tem algo maravilhoso te esperando, sentindo aqui que a vida está querendo se preparar para te trazer um início realizador, para trazer uma limpeza e uma regeneração das suas mágoas. Porém, essa própria sensação de alegria pode entrar em conflito com um lado seu que já está viciado em acontecimentos negativos, que já está pessimista, que já está descrente. É como se a sua luz interior brilhasse, mas isso batesse de frente com os pensamentos, com a voz do ego, com a voz das ideias. E aí, diante disso, é muito importante que você saiba reconhecer essa intuição aí dentro como uma voz sagrada que te orienta, que te guia, que te ilumina. A carta da estrela mostra você conseguindo se conectar com a sua essência, você recebendo mensagens, sinais, a partir dos seus sonhos, a partir dos seus pensamentos, a partir de sincronicidades. Só que no meio desses sinais, talvez você fique viciado em entender direitinho o que está querendo te dizer. Ou talvez você fique pensando toda hora, eu tive um sinal, será que esse é outro?
Será que a Maria está usando esta pena deste jeito, nesta mesa, é um sinal? Sabe, o que pode acabar sendo uma viagem na maionese, fruto aí de insegurança, fruto de não conseguir discernir o que é intuição e o que não é, o que é conexão com seus guias e o que não é. A minha principal dica para você conseguir entender a voz da intuição é: essa voz é sutil, mesmo quando ela está te advertendo sobre algo, ela é carinhosa com você. Ela não vai te colocar para baixo, falar que o pior vai acontecer, te atormentar, brigar com os outros na sua cabeça, ela não vai ser paranoica, ela não vai ser sofrida. Então, na hora que você estiver sentindo a sua luz interior, entenda, é uma luz de gratidão e de leveza? Ou neste momento você está se perturbando, você está se falando coisas horríveis? As sensações são lindas ou são angustiantes? Quando são estressantes, angustiantes e trazem ansiedade, é porque não é a voz da intuição, são os pensamentos esperando o pior, com medo do pior. E aí, nesse momento, é importante você parar para se entender, parar para se questionar. Por que eu estou falando isso comigo? Cadê minha autocompaixão? O que está ferido dentro de mim? Ou qual experiência passada eu vivenciei que me trouxe essa visão de que o mundo é tão cruel para mim? Pode ser que você se sinta feliz e contente ao longo dessa semana e se sinta culpado. Ai, como é que eu posso estar feliz sendo que tem tanta gente adoecida, sendo que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? E aí vai caber a você compreender o que realmente faz parte das suas ações, o que você está contribuindo para esses cenários externos que não são positivos e o que você não tem culpa de ter de bom. O que você pode se libertar dos fardos ou da culpa de nutrir-te feliz. Por exemplo, em alguns momentos, você vai ter um prato de comida diante de você e alguma pessoa não. E isso é muito triste. Mas coma a sua comida com gratidão e depois veja se você pode doar comida para alguém. Entende? Desfrute o que você tem e então mova-se para você fazer a diferença para o próximo. Essa é a dica para você entrar aqui em compatibilidade com todas as bênçãos que a estrela abre no seu caminho. Antes de prosseguir aqui com a sua previsão, eu quero te pedir o seu suporte com o seu like, com a sua inscrição no canal, comentando como que isso se encaixa com você também. Essa parte me ajuda demais e eu fico profundamente grata. Você, enquanto indivíduo, está com a carta da sacerdotisa, 2 de espadas e 10 de espadas. Então, muito naipe de espadas, que nesse tarô chama-se vozes, justamente porque os nossos pensamentos ficam ali conversando dentro da gente de forma perturbadora quando a gente abre mão de percebê-los. E o que essa sacerdotisa traz é uma sensação de solitude, uma sensação angustiante, de se sentir abandonado, de se sentir incompreendido, de não conseguir se perceber. Porque existem aqui alguns pontos que a mente não está dando conta de acompanhar, que o coração, que o espírito, que as emoções querem trazer, que essas emoções querem viver, mas os pensamentos ficam atropelando, ficam batendo de frente. Então você fica com a sensação esquisita de que você tem que tomar alguma decisão, de que você tem que fazer alguma coisa, de que você tem que ir para algum lugar, sendo que lá no fundo, tudo que sua alma te diz é: pera um pouquinho, se entende, se ouve, chora, sente. Tá tudo bem sentir. Atravesse esses sentimentos e abra etapas com emoções mais elevadas ou mais gostosas depois que essa bagagem toda for dissolvida, depois que tudo isso for vivido também. Porque senão você vai estar apenas abafando. Você vai chegar aqui diante de uma coisa que está te magoando, que está te deixando preocupado, vai pôr um pano por cima e vai fingir que não tem nada sendo visto. Eu tenho uma gatinha, Áurea é o nome dela, que ela tem mania de deitar na minha cama assim. Ela entra debaixo do cobertor, aí quando eu olho tem um montinho assim, ó. Você acha que realmente não tem nada ali? Eu olho de longe, eu sei que a gata tá ali. Então cuidado para não tentar fazer esse mesmo movimento com as suas sensações mais doloridas. Eu acho isso interessante porque eu escrevi um textinho sobre isso, sobre viver a tristeza, e postei na Luz Mística recentemente. Até recomendo que vocês busquem. A foto é Afrodite, é a deusa Vênus, na concha, uma releitura dessa obra. Enfim, o que está mostrando aqui então é esse movimento mais melancólico e mais dolorido. A
Apesar disso, você está bem emocionalmente. A vida amorosa, por exemplo, está super tranquila. Eu vejo que carta do Sol, 4 de copas e 2 de paus. Então, para quem está num relacionamento sério, a relação está feliz, a relação está leve, está bem equilibrada. Você está um pouco hesitante em relação a alguns planos ou em relação a como você pode se sentir mais entusiasmada ainda a respeito deste relacionamento. Eu te vejo assim, querendo buscar formas de expandir a relação, de trazer mais alegria, de trazer mais química, mas tudo conseguindo fluir bem. Talvez um pouco de rotina, talvez o dia a dia, colocando a relação de uma forma muito linear, sem muitos momentos a dois, porém tudo fluindo de uma forma equilibrada. Sem discussões, sem brigas também. Leves desconfortos que também estão associados àquilo que te dá uma sensação de solitude ou que te traz confusão. Para quem está solteiro, vocês permanecem solteiros, eu não vejo aqui pessoas aparecendo na sua vida, você começa a sentir que parte dessa inércia e dessa solteirice vem porque você está se preparando emocionalmente para conseguir se abrir. Você aceita aqui que existem emoções que ainda vão precisar ser digeridas no sentido de lutos emocionais ou de virar páginas sobre emoções antigas, porém tudo certo, tudo equilibrado também. A questão aqui que dá problema não é a questão amorosa, são os pensamentos, é a guerra interna, é não conseguir entrar em harmonia consigo. Reforço isso mostrando a respeito da sua vida material. Aí considere estudantes, quem trabalha, quem não trabalha, empresários, pessoas que querem receber algum dinheiro ou querem pagar dívidas, sobre plano financeiro e carreira no geral. Imperatriz, Cavaleiro de Ouros e 3 de Espadas. Aqui mostra crescimento e expansão, mostra dinamismo, florescimento também. Mas isso chega a custos estressantes, porque o 3 de Espadas sugere que você acaba precisando passar por alguns maus bocados para conseguir colher os frutos da Imperatriz. Você acaba aqui passando por algo que te desestabiliza. E aí é importante você saber se manter prudente e não se lançar de corpo e alma nessa frustração. Porque no final das contas tudo vai ficar bem. Então quem está trabalhando talvez passe um perrengue no trabalho, vivencie uma briga no trabalho, ou assista uma briga no trabalho que mexe com você. Assim, quem está trabalhando pode acabar percebendo que fez alguma coisa errada, que vai ter que corrigir esse erro, aí leva um esporro, consegue consertar o erro e até superar as expectativas dos superiores ou consertar os resultados, superando também as expectativas, mas fica ali aquela sensação de incerteza, de insegurança, de dor. Então, preste atenção no que você está focando. Qual é o lado que você vai focar? A expansão ou a parte que é indelicada, a parte que é ruim? Sabe? O Cavaleiro de Ouros mostra que independente dessa situação que não é bacana, independente desse imprevisto que você vai precisar transpor, você vai conseguir avançar, você vai conseguir caminhar adiante. Ou seja, você vai continuar crescendo, você vai continuar aí se movimentando. Algumas pessoas que estão procurando trabalho vão ver a possibilidade de começar a trabalhar. Talvez a partir de algum feedback ou a partir de alguma entrevista que não deu tão certo, tipo, você recebe um não, aí depois essa mesma pessoa ou instituição te liga e te fala um sim, ou você recebe um não num trabalho que você queria bastante, mas surge uma outra oportunidade, você pensa, tá bom. Então, assim, eu vejo que surge um desafio, algo que bate de frente com as suas realizações tranquilas, mas também surge um movimento próspero. Algumas pessoas que querem pagar dívidas ou que estão para receber dinheiro recebem só uma parte desse dinheiro. Quem quer estudar se sente ansioso, se sente frustrado, mas mesmo assim consegue estudar, consegue ver nos simulados, consegue fazer tudo direitinho. Então, é aquela coisa de você saber entender o que é o seu brilho pessoal e como você pode se distanciá-lo do caos da mente, do caos dos problemas, como é que você pode enxergar um copo, meio vazio ou meio cheio. Conselho geral é a carta do julgamento, Cavaleiro de Espadas e 7 de Ouros. A carta do julgamento fala muito sobre você saber relevar. Saiba limpar da sua vida e relevar os assuntos, as pessoas, os problemas, as ofensas, as discórdias que você não precisa manter. Saiba perdoar a si mesma pelas suas falhas e perdoar ao outro também pelas que cometeram. Saiba redefinir quem você é e como você pode utilizar toda a sua bagagem de aprendizado e de crescimento para começar a nutrir um caminho que se abre de uma forma mais pontual e mais prática. Para algumas pessoas vai ser importante começar a tecer planos a longo prazo, entender onde que você vai estar na sua aposentadoria,
Tá pagando previdência privada? Tá com uma lista de desejos feita? Tem uma carta que você escreveu para si mesma que só vai abrir daqui a 20 anos? Se não tem, que tal escrever? Seja como for, que mostra que é importante você olhar para frente, deixar o passado para trás. Não caminhar observando o retrovisor, porque não é em direção ao passado que você está indo. E aí, para isso, é importante se abrir. É importante também compreender a força que os pensamentos podem ter nos seus planos. Porque quando esses pensamentos estão bem canalizados, eles vão te orientar. Quando eles não estão, eles podem ser aí uma super rasteira, um super antagonista. A carta da intuição vem do oráculo Huhu para te mostrar que é uma semana em que se conectar com seus guias e com a sua intuição, saber confiar nessa intuição também é a chave, é o ponto de partida para você iluminar o seu caminho e entender quais passos podem ser dados. Mostra uma conexão profunda com o seu eu superior, com os seus guias de luz, com toda a egrégora que te rege, que cuida de você. É importante você meditar, focando na energia no chakra entre as sobrancelhas, no chakra do terceiro olho. É importante você se conectar com as vozes amorosas que fluem a partir de você. Confia aqui nessa intuição que ela vai estar aguçadíssima, não tente fugir dela se ela bater de frente com os pensamentos. Aqui não existe resposta, aguarde a evolução dos fatos, mostra. Não vai tentar racionalizar suas emoções, não vai tentar tabelar seus sentimentos ou tentar encontrar respostas para os seus sonhos ou para a sua intuição em dicionários. Simplesmente permita que tudo flua, com essa confiança de que você é um ser bem orientado e bem respaldado espiritualmente. Bom, Noite 3, finalizo aqui com você a nossa leitura. Muita gratidão por ter assistido, te desejo uma semana linda. Me conta, por favor, como que tudo isso se conecta com você e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo!